tudo bem? Bem-vindos a mais um treinamento da Fegeres Mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre cultura organizacional. Eu sou a Antônia Facina, eu curso administração na URGS. Eu fiz parte da PS Júnior por 2 anos, trabalhando mais na parte de RH, gestão de pessoas, e hoje faço parte da TAG Experiências Literárias e faço parte do time de recrutamento e seleção. Olá, pessoal. Prazer, eu sou o Guilherme. Eu curso administração na URGS também. Também fiz parte da PS Júnior, junto com a Antônia, e trabalhei muito ligado a essa parte também de cultura e gestão de pessoas. Atualmente, estou na SAP, fazendo parte do time aí responsável por Talent Attraction, ou seja, recrutamento e seleção dos nossos novos funcionários. Falando um pouco mais sobre o que a gente vai abordar nesse treinamento hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é cultura organizacional, por que ela é importante, como construir isso na EJ, um pouco sobre cultura e processos ligados a isso na EJ também, e algumas dicas de estudo para aprofundar esse conhecimento na parte de cultura. Boa. Então, acho que o mais importante, assim, é a gente começar falando sobre o que é a cultura. E a gente trouxe aqui uma frase para revisar um pouquinho, explicar um pouco para vocês da onde nasce isso. Então, a organização é um sistema humano e complexo com características próprias, típicas da sua cultura e clima organizacional. Então, a cultura nada mais é do que o relacionamento e a interação de um grupo de pessoas. Existe cultura em todo lugar que existe mais de um ser. Então, países com culturas diferentes, empresas com culturas diferentes, ambientes com culturas diferentes. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, como transformar essa cultura dentro das nossas EJs e dentro das organizações. E o que é, de fato, assim, uma cultura organizacional? Cultura organizacional, basicamente, são valores, símbolos, rituais, hábitos, políticas e também comportamentos que são compartilhados pelos membros de uma organização. Então, todos esses 6 pontos, quando compartilhados por mais de uma pessoa, fazem parte de uma cultura organizacional. Então, isso é muito do que norteia esse significado da cultura dentro de uma EJ e também de uma organização como um todo. Boa. A gente trouxe aqui para vocês, eu acho que já fica aí como um ponto válido para vocês darem uma lida depois, o Edgar Schein. Ele foi um dos pioneiros do conceito de cultura organizacional, ele tem vários livros, artigos legais, e o mais importante sobre o trabalho dele, assim, é que ele dividiu a cultura em 3 níveis distintos, então a gente vai explicar cada um deles para vocês, mas que cada um deles compete a uma profundidade diferente, e aí o primeiro deles são os artefatos, os comportamentos e produtos, que é tudo aquilo que a gente consegue enxergar de uma cultura. Então, a relação, o jeito de falar, no MED a gente tem muitas gírias, assim, conhecidas dentro das EJs também. Então, isso é a parte visível da cultura organizacional, ou de uma cultura que a gente consegue, de fato, ver de forma tangível. Boa. Também falando sobre o segundo ponto, assim, da cultura que o Edgar Schein acabou trazendo nos estudos dele, a gente fala sobre normas e valores. Então, sempre que a gente fala sobre cultura, a gente pensa, valores da organização, princípios de uma organização, e isso também está compreendido nesse conceito dele. Então, normas e valores dizem respeito a esse segundo aspecto que ele fala muito nesses níveis distintos de uma organização em termos de cultura, e normas e valores falam muito sobre o código de conduta e comportamentos das pessoas que fazem parte dessa organização. Então, a gente pode citar aqui um pouco de exemplos que dizem respeito aos valores da organização mesmo, e também algumas políticas que são assumidas por todo mundo que está fazendo parte dessa empresa, dessa organização. Então, eles podem ser implícitos, como, por exemplo, se sentir confortável perto de alguma pessoa, isso também pode ser um pouco mais relacionado a normas e valores de uma organização, e também coisas mais explícitas, como eu já falei, em relação à política, código de vestimentas, essas coisas mais tangíveis dentro disso, né? Boa. E por fim, as assunções básicas, que é aquilo que está assim enraizado por trás desses valores, por trás dessas atitudes visíveis que a gente tem, são crenças que às vezes ficam até difíceis assim de serem reconhecidas. E um exercício muito legal que dá para fazer dentro do DJ é fazer um brainstorming, jogar um monte de ideia do que a EJ faz, que está em cada um desses quadrantes, assim, de
olhar para essas crenças que às vezes são até limitantes e trabalhar em cima delas para que a cultura vá mais longe e os membros se desenvolvam cada vez mais. E aqui, só contextualizando um pouquinho melhor, para ficar um pouco mais claro esses três aspectos, a gente trouxe um Golden Circle da cultura e que, enfim, mostra quais aspectos são mais externos e mais internos. Então, artefatos, comportamentos e produtos é aquilo que é mais visível pelas pessoas quando se fala sobre cultura. Então, é aquilo que o pessoal consegue ver mesmo, quem está na EJ, no que diz respeito à cultura da organização. Normas e valores são uma realidade um pouquinho mais interna e as funções básicas, que nem a Antônia mencionou, são coisas bem mais internas, assim, não tão visíveis pelo pessoal como um todo, assim. Então, basicamente, o que vai aparecer para os membros da EJ quando se fala sobre cultura são os artefatos, comportamentos e produtos de uma forma mais breve, assim. Então, a primeira coisa que tu vai ver quando tu pensa sobre cultura são esses pontos, e depois a gente vai afunilando um pouco mais nisso e entrando numa realidade um pouco mais interna e um pouco mais difícil de perceber sem as nuances de uma forma mais fácil, assim. Então, acaba sendo mais complicado de ver esses aspectos mais internos, sendo que o mais visível acaba sendo artefatos, comportamentos e produtos. E eu acho que vale falar também que acaba se tornando mais difícil de transformar essas assunções básicas e os valores, assim, é muito fácil a gente conseguir uma harmonia no sentido de relacionamentos, questões tangíveis, mas transformar de fato o que a raiz daquele comportamento é o grande desafio da cultura organizacional. Então, a gente tem que trabalhar para entender o que está acontecendo, entender os nossos membros e conseguir transformar isso. E aí, por que que é tão importante, né, trabalhar a cultura? Como a gente estava falando lá no início, cultura é sobre pessoas, e a gente até trouxe aqui essa frase bem famosa do Peter Drucker, eu acho, que a cultura devora a estratégia numa garfada de café da manhã, porque a estratégia ela só acontece, ela é muito linda no papel, mas a prática dela só acontece quando as pessoas põem a mão na massa, elas vão lá e fazem os planos de ação que foram pensados, enfim, e se elas não estão engajadas, se elas não se identificam com aquela cultura, com as pessoas e com o propósito, nada acontece e nada vale ter uma estratégia ali super bonita sem as pessoas fazendo junto. Exato, e, enfim, alguns pontos mais diretos de por que a cultura é importante, a gente fala muito porque ela influencia nos resultados da empresa. Então, como ela influencia na estratégia, se tu não tem uma estratégia bem consolidada e uma cultura que sustente essa estratégia, os resultados da EJ não vão ser muito bem atingidos. Ela também promove um melhor clima organizacional, então toda essa questão do relacionamento, de como as pessoas se relacionam, diz respeito à cultura da EJ. E uma cultura forte, uma cultura de acolhimento, promove um clima organizacional melhor também. Também ela contribui para a retenção dos membros da EJ, geralmente quando se identifica com a cultura de algum lugar, de alguma empresa, a cultura de algum país, de alguma localidade como um todo, acaba querendo ficar mais naquele lugar, e isso também influencia no contexto de empresa júnior para uma retenção maior de membros. Então, se a pessoa que está ali trabalhando pela EJ se identifica com aquilo, se identifica com o propósito da organização, com a cultura dali, ela tende a ficar mais tempo nesse lugar. Também isso reflete diretamente no engajamento dos membros que fazem parte dessa organização, permite uma maior clareza na tomada de decisão, porque, enfim, tu tem ali valores e coisas que as pessoas que estão naquela organização valorizam em termos de comportamento, e isso pode ser muito levado na tomada de decisão. Então, por exemplo, chegou uma pessoa na EJ com um determinado problema e eu preciso tomar uma decisão com base nisso. Se eu estou muito em dúvida do que fazer em relação àquilo, eu posso muito bem olhar os valores da minha EJ, olhar as condutas que são valorizadas aqui dentro e ver, de fato, se a decisão que eu for tomar com base nisso diz respeito e está alinhada aos valores da minha EJ. Então, isso baliza muito da tomada de decisão, principalmente de decisões bastante difíceis. Então, é o que a gente fala muito, assim, fazer pela organização envolve também uma cultura muito ligada a essa parte, assim. Então, quando tu faz pela empresa, tu está fazendo com base naquela cultura e isso acaba se refletindo na tomada de decisão. Isso também determina o perfil das lideranças que são formadas na EJ. Então, a cultura organizacional fala muito sobre comportamentos, os comportamentos se refletem nas pessoas, e as pessoas também trazem muito do seu comportamento e do seu viés pessoal para a liderança que elas exercem. Então, uma cultura forte, uma cultura de qualquer lugar está muito ligada também à formação da liderança que sai desse determinado local. Boa. A gente vai falar agora um pouco assim de como vocês podem botar toda essa teoria na prática e de como construir isso dentro da EJ.
Que nem o Gui estava falando, acho que vale reforçar, assim, o que define a cultura é a forma como as decisões são tomadas, ou então, quando a gente já tem uma cultura, assim, um pouco mais clara, as decisões são tomadas a partir da cultura, que nem o Gui falou, decisões difíceis, como, às vezes, desligamento de algum membro, enfim, são todo esse tipo de decisão é regido pelos nossos valores, assim como, por exemplo, a BJ, o MEG, a FEGERS proporcionam para as EJs algumas diretrizes de comportamento que são importantes para os valores do movimento Empresa Júnior. Então, é mais ou menos assim que funciona. Exato. E agora falando um pouquinho mais a fundo sobre como que se forma uma cultura organizacional em uma organização, ela inicia basicamente com características individuais de alguma liderança que acaba emergindo no grupo. Essas características dessa liderança, elas começam a ser aplicadas no contexto diário da EJ e quando elas funcionam, elas estabelecem um modo de operação que acaba sendo visto como correto naquela organização. Então, beleza, surgiu com uma liderança, alguns comportamentos, essa liderança começou a aplicar isso na EJ, isso começou a ser efetivo, e as pessoas começaram, depois desses 2 primeiros passos, a seguir isso e entender como um modelo de liderança. Então, isso passa a ser inconscientemente reproduzido por todos, e isso gera a cultura organizacional. Então, ela é um processo que passa desde o início do surgimento de uma liderança, dessa liderança aplicando o seu modo de liderar na organização, isso acaba sendo visto pelo pessoal como uma coisa legal a ser seguida, e a partir do momento que isso é seguido e passa a ser seguido por todos, por mais de uma pessoa, por um grupo, que nem a gente falou no início, assim, né? Cultura é muito ligada na questão do grupo. Quando isso começa a ser reproduzido por mais de uma pessoa, isso vira cultura na organização. Então, esses são os principais caminhos que se percorre até um comportamento e até alguma ação virar cultura, assim. São diretamente ligados à liderança, essa liderança está surgindo, essa liderança está começando a agir de determinada maneira, e isso começar a ser reproduzido por todos, depois isso vira cultura. Muito atrelado a isso, assim, no MEG a gente fala muito sobre liderar pelo exemplo e respeitar a nossa história, e a importância disso é, de fato, porque a cultura, ela prospera e se reproduz de geração em geração, então tem coisas que uma galera começou a fazer lá no início do movimento Empresa Júnior, que a gente faz até hoje, isso é cultura, isso é comportamento, então é muito importante a gente cuidar, assim, por mais, eu não sou uma liderança, talvez eu não tenha ali um papel de diretor, mas tudo que tu faz pode ser olhado por talvez alguém mais novo na empresa, enfim, reproduzido. Então, a gente tem que estar sempre sendo a nossa melhor versão dentro da nossa EJ. Então, é uma ação social construída coletivamente, que nem a gente falou antes, depende da interação de mais de uma pessoa e é edificada pelo todo organizacional, que nem o Gui explicou. Beleza, e como se constrói uma cultura dentro de uma organização, principalmente aqui focado no movimento Empresa Júnior? Então, o primeiro passo para construir uma cultura é planejar o processo que se quer seguir ao construir isso, assim. Então, todo o processo de construção de uma cultura organizacional é um processo bastante longo, então a gente fez isso na PS, eu e a Tocha, a gente conduziu esse processo na organização junto com um time de outras 3 pessoas, e foi um processo bastante extenso e de bastante energia, assim, que a gente teve que mandar para isso. Mas tudo isso só foi possível devido a alguns passos que a gente seguiu, e é isso que a gente vai explicar um pouco melhor aqui. E o primeiro passo é planejar todo esse processo. Então, quando tu vai criar uma cultura numa EJ, beleza, tu pensa, ok, quero construir uma cultura na minha EJ, primeiro passo disso é planejar todo esse processo. Então, organizar como tudo vai ocorrer, quem vai ser responsável por tocar esse projeto interno dentro da organização, quem que vai estar auxiliando isso de uma forma mais externa. Então, aqui a gente fala sobre buscar orientação com pessoas que conhecem um pouco mais sobre esse assunto, pessoas que têm experiência com gestão de pessoas, enfim, pessoas que já passaram pela EJ, que tiveram contato com a cultura da EJ também, porque, enfim, nem sempre a cultura está mapeada, mas a cultura já esteve ali. Então, esse processo que a gente vai explicar é sobre mapear essa cultura, não criar a cultura do zero. Porque, enfim, a cultura está baseada em comportamentos vêm de relações entre as pessoas, essas relações, elas ocorrem independentemente dessa cultura estar mapeada no momento ou não. Então, provavelmente, quando a gente já está fazendo um processo assim, a cultura já existe, mas a gente está aqui procurando mapear ela e deixar ela escrita. Então, por isso a gente fala também sobre buscar orientações externas com pessoas que já passaram pela EJ para entender isso. Então, esse processo de planejamento também compreende a questão de prazos e de qual é o objetivo final com esse processo que vai ser feito de construção e, enfim, mapeamento da cultura organizacional de uma EJ. É muito uma combinação, assim, do que a gente tem
vivo e criar um storytelling, digamos assim, em cima disso, contar de uma forma que seja a cara da EJ, e aí tem várias. A gente pode dar umas dicas depois, mas tem vários jeitos de se fazer isso. Boa. O segundo passo, que na verdade o Gui já contou um pouquinho, né, que foi a primeira etapa a segunda após o planejamento, mas é, do nosso projeto de cultura foi a pesquisa com membros e ex-membros da empresa Júnior. Então, a gente cuidou muito para não enviesar a partir de uma leva, porque, por exemplo, a PS Júnior é uma EJ mais antiga, então muita gente já tinha passado por ali, e a gente queria entender o que era cultura para eles na época que eles estavam dentro da EJ. E essa pesquisa foi feita muito para entender o que estava na ponta da língua do membro quando a gente fala, tipo, aquela pergunta clássica, o que vem na tua cabeça quando a gente fala PS Júnior, por exemplo? Então, a gente se preocupou muito em explorar esses pontos. Foi uma pesquisa qualitativa, então era uma entrevista cara a cara e a gente anotava tudo que a pessoa estava falando, transcrevia, enfim, ao mesmo tempo. Mas a gente validou alguns pontos de rotina de trabalho, como é que era o dia a dia dos membros, muito também pensando nessa questão de pandemia. Eu acho que é muito legal fazer esse exercício, assim, o que mudou na nossa cultura a partir do home office, enfim. Picos e vales dos membros dentro do EJ, momentos que eles estavam felizes, momentos que eles estavam tristes, a visão dos membros sobre o perfil de empresário júnior que a gente tem dentro da EJ, as relações, como é que são as interações, de amizade, a gente tem conflitos, qual é o propósito da empresa, e os valores que representam, o que significa mais para ti dentro daquele ambiente. Próximo passo, então, na construção do Manual de Cultura DJ, do mapeamento, é analisar o que foi perguntado para o pessoal anteriormente. Assim. Então, dessa conversa que teve com membros e ex-membros da EJ, a gente parte para uma etapa de analisar o que foi falado e olhar todas as respostas e destrinchar essas respostas por pergunta. Então, aqui a gente fala muito sobre fazer uma análise qualitativa sobre o que foi feito. Então, análise de uma pesquisa qualitativa mesmo, assim. Então, em cada pergunta, olhar o que cada pessoa respondeu e observar aspectos relevantes daquele assunto, do que foi trazido, marcar coisas que se repetem em mais de uma entrevista, ver do que foi tirado dessa análise, o que diz respeito à cultura DJ e o que não compete à cultura trabalhar. Então, quando a gente acaba pedindo coisas para os nossos membros que dizem respeito à nossa EJ, eles falam sobre vários aspectos e muitos deles não estão relacionados à cultura. Então, é legal sempre ter esse filtro para ver dessa análise que está sendo feita, o que disso que está sendo falado que diz respeito à cultura e o que não. E depois compilar tudo isso que foi trazido, compilar todas essas questões que foram perguntadas em pequenas caixinhas e também tipo deixar bem destrinchados ali o que pode ser considerado como valores da EJ e, enfim, coisas que as pessoas mencionaram que depois a gente pode construir mais a fundo nos valores que vão edificar essa nossa cultura, né? Então, é legal sempre fazer essa análise, a gente destaca aqui, separadamente de membros e ex-membros, e depois trazer uma comparação do que historicamente se manteve do que não se manteve, assim. Então, toda essa análise é feita com base nas perguntas e nas respostas que foram feitas na etapa anterior. E aí, a partir desses pontos, né, dessa análise feita e desses pontos segmentados, a gente fez o refinamento das análises. Eu acho que aqui é onde surgem mais insights. Foi a etapa talvez mais legal, assim, de tomar decisões do que a gente queria para o futuro da nossa EJ e o que não servia mais. Então, a gente agrupou, assim, o que aparecia mais, o que parecia semelhante, porque muitas coisas surgiram de forma repetida, e a gente segmentou todas essas análises em grupos diferentes. Então, a cultura pretendida, aquilo que a gente sabia que não acontecia na prática, mas que a gente queria muito que acontecesse, ou que a gente queria que melhorasse, enfim, e que a gente ia trabalhar para fazer isso no futuro. A cultura ser mantida, aquilo que já acontecia, que a gente considerava muito bom, e que precisava continuar esses pontos, e a cultura ser destruída, que eram aquelas questões culturais, assim, de comportamento dos nossos membros que a gente não gostava. E aí, até contando assim um pouco para vocês, surgia muito de fofoca, conflitos, enfim. Então, esse tipo de coisa é importante, essa segmentação, para entender que tipo de ações que a gente vai fazer em cima disso. Não é simplesmente criar o guia, ter a cultura clara, a gente precisa
fazer o tempo todo um trabalho em cima disso. Então, esse momento é extremamente estratégico para ditar esse comportamento futuro. Depois desse passo feito aí que a Antônia mencionou, a gente parte para a etapa de desenho da cultura. Então, a gente já tem todas as informações necessárias para colocar isso no papel e desenhar a cultura que a gente quer para a nossa EJ, enfim, o mapeamento finalizado disso, assim. Então, é basicamente esclarecer o que vai ser mantido e o que a gente pretende em termos de cultura da EJ. Então, definir quais esses aspectos que foram analisados antes, que foram trazidos pelo pessoal e depois analisados pelo grupo que está tocando o projeto, que dizem respeito a cada um dos macrotópicos que a gente subdividiu quando a gente fez esse guia na PS, assim. Então, é legal sempre dividir esses aspectos que foram analisados anteriormente em coisas que dizem respeito ao perfil do empresário júnior DJ, coisas que dizem respeito ao nível de consciência do empresário júnior DJ, princípios que regem as ações dos membros, então, coisas que no dia a dia o pessoal faz, que são muito marcantes. Aqui a gente fala muito sobre RNNs, ou seja, regras não negociáveis, que é uma coisa que está muito presente na cultura do MEG como um todo. Depois, dividir também esses aspectos em jeito de agir dos membros perante a organização e sobre o ambiente DJ e jeito de se relacionar dos membros, assim. Então, toda a análise que foi feita antes, essa segmentação que foi feita anteriormente, a gente traz para essas outras 5 caixinhas, digamos assim, para ficar mais fácil de perceber como que vai se desenhar a cultura da EJ, assim. Então, a gente segmenta ali em modo como a pessoa age e se comporta frente à organização e também dentro desses aspectos que a gente já falou aqui nesse tópico, assim. Então, é basicamente começar o desenho da cultura da EJ propriamente dito. Boa. E aí a gente parte para a parte de checagem, que é apresentar para a EJ o que já foi feito, entender com eles o que faz sentido, o que talvez não ficou tão claro. E essa parte é extremamente importante, assim como as entrevistas, porque é aí que a gente mostra para os nossos membros que a cultura foi feita a partir deles. Então, traz um senso de responsabilidade, traz um senso de pertencimento maior, porque pode muito bem acontecer de uma pessoa desenhar toda a cultura e aí ter membros falando, sei lá, não me identifiquei, tá muito enviesado, enfim. E esse processo faz com que todo mundo se sinta parte. Boa. A próxima etapa diz respeito à escrita criativa. Então, foi feito todo esse processo de análise, segmentação do que foi analisado, divisão aí entre coisas que diz respeito mais aos membros e forma como a gente poderia analisar melhor essas questões. E também a gente passa agora para essa outra etapa que é da escrita criativa. Então, todas as informações já foram coletadas, toda a cultura já está mais ou menos desenhada assim na Jota. E agora a ideia realmente é criar um documento para documentar de fato o que é a cultura DJ, deixar explícito para os membros para que eles consigam ler e seguir aquilo que as lideranças da organização esperam que seja seguido em termos de cultura, né? Então, basicamente, essa parte de escrita criativa é escrever um manual que une toda a cultura. Então, basicamente, um culture book, que a gente fala, um manual de cultura, um guia de cultura. Então, é para ter esse guia bem explícito, assim, de uma forma bem compreensível, o que é a cultura DJ, para que todos os membros tenham acesso a esse material e consigam se balizar em termos de tomada de decisão, em modo de agir dentro da organização. Então, algumas coisas que a gente vê aqui que são indispensáveis no material que é criado com base em todo esse processo que a gente já descreveu, assim, no manual de cultura, é uma retomada histórica sobre a história da EJ. Então, como a gente já falou, a cultura vem das pessoas, as pessoas acabam moldando essa organização e essa organização tem sempre uma história que ela carrega. Então é legal também trazer essa história para o pessoal entender que a cultura não nasceu de uma hora para outra e que muito do que se vive hoje foi porque se viveu no passado, assim. Então, retomar a história no primeiro momento é legal nesse material. Também depois deixar explícito quais são as missões, qual é a missão, quais são os valores da organização e quais são os princípios, as RNNs que essa organização e que os membros dela, principalmente, devem seguir no seu dia a dia e se balizar em termos de tomada de decisão e de ação na EJ como um todo. Então, essa etapa de escrita criativa é, de fato, escrever o manual de cultura da EJ com base no que os membros precisam saber e, enfim, para deixar cada vez mais claro o que é essa cultura na organização. Então, por fim, tem a produção visual. Então, depois de escrever todo esse manual, a gente precisa deixar a cara DJ, então colocar ali a identidade visual, alguns elementos internos, por exemplo, no da PES, a gente fez
todo com as cores da PS mesmo, a gente colocou imagens, por exemplo, da bandeira, do Piratinha, que é o nosso mascote, o hino, então é legal trazer esses elementos que lembram mesmo momentos especiais que os membros viveram e que remete à cultura e à história, assim como a gente estava falando antes. Exato, então basicamente o processo, assim, um overview de tudo que a gente tem que fazer para construir uma manual de cultura está aqui nesse slide. Então, primeiro passo é planejar o processo, depois compreender os membros do EJ através daquelas entrevistas, posteriormente analisar as respostas das entrevistas, refinar essa análise que foi feita com base naquela divisão que a gente já falou sobre cultura pretendida, a ser mantida e cultura a ser destruída, depois desenhar a cultura que vai ser mantida e pretendida dentro desses aspectos que já foram falados, daqueles 5 aspectos que foram mencionados anteriormente, depois checar isso que foi desenhado com o EJ, posteriormente passar para uma escrita criativa, então criar esse guia mesmo, e depois produzir isso visualmente para ficar um documento que seja atrativo para o pessoal ler e, enfim, imergir nele de uma forma que lembre EJ sempre, né? Ops, não estava conseguindo me desmontar. E aí, como que a gente vai passar essa cultura para os processos da EJ, né? Então, a cultura está pronta, o que que eu faço? Tu tem que passar aquilo de todas as formas em evento, em RG, em conversa no Slack, no Telegram, no WhatsApp, passar de todas as formas para o membro. O que que é esse tipo de comportamento, o que que a gente espera dele através de feedbacks, enfim, o Gui vai explicar um pouquinho mais como que a gente pode fazer isso na prática. Exato, aqui. Então, essa questão de passar essa cultura para a EJ fala muito sobre os processos que a EJ já tem. Então, a cultura tem que ser passada para a EJ em todos os processos possíveis. Então, o processo seletivo tem que ter muito aspecto e estímulo relacionado à cultura e tem que estar muito alinhado à cultura. Então, selecionar os membros de acordo com aquilo que a cultura da EJ pede e, enfim, está presente no nosso guia, que foi recém-criado. Também deixar a cultura à vista, como a Toti trouxe, enfim, tá sempre próximo dos membros através de figurinhas do Telegram, de falas no dia a dia que remetam à cultura, de trazer no começo de uma RG, por exemplo, qual que vai ser o valor e a RNN que você trabalhados naquela RG, também criar novos processos que retomem a cultura, então trazer reuniões que falem sobre a nossa cultura, integrações que sejam baseadas nos pilares da nossa cultura também, reconhecimentos, construções de time, imersões, tudo isso com a cultura muito presente. E também treinamentos são processos que são muito legais de vincular também a cultura DJ, assim. Então, é sempre legal e sempre bom destacar que uma cultura, ela só se sustenta quando ela é bem trazida, assim, e bem trabalhada em termos de processo dentro da DJ. Então, não adianta a cultura estar ali bonitinha no guia se ela não é seguida e se os membros não percebem ela sendo aplicada no dia a dia. Então, além das lideranças terem que fazer, serem espelhos da nossa cultura, é bom que os membros também sejam, e esses membros só vão ser a partir do momento que eles tiverem estímulos que façam com que eles tenham contato com a cultura no dia a dia. Então, isso passa muito sobre tornar os processos mais ligados à cultura da EJ. Boa. A gente trouxe para vocês algumas dicas de estudo que nos ajudaram em determinados momentos. Então, o primeiro deles é um artigo da Harvard Business Review, The Culture Factor, que basicamente explica como trabalhar a raiz de cultura, enfim, é em inglês, mas dá para traduzir tranquilamente. Buscar podcasts sobre o assunto, acho que hoje a gente tem muito conteúdo aí, Spotify, YouTube, enfim, tem muita gente falando sobre isso, acho que é bem legal pegar alguns cases de empresas bem famosas. Além disso, esses 2 livros são bem famosos, Um Novo Jeito de Trabalhar, que fala um pouco da cultura, da gestão de pessoas do Google, e Powerful, que fala totalmente sobre a relação da cultura da empresa do Netflix com o processo seletivo, com botar a gente para dentro, com estratégia. Então, esse livro é realmente muito legal, assim, traz insights bem, bem importantes. E aí, por fim, a gente traz aqui o Jeito BJ. O Jeito BJ foi o que inspirou a PS, por exemplo, a fazer o Jeito PS. É o nosso guia de cultura do Movimento Empresa Júnior. Acho que super vale dar uma estudada. E, além disso, vocês estão no MEG, aproveitem para
buscar orientações com profissionais de mercado, professores, aproveitar o ambiente da universidade, fazer bench, conversar com outras EJs, com a FEGERS, com o NEG, a galera tá aí para isso, e buscar também grandes autores sobre o tema, que nem a gente citou alguns aqui na apresentação, mas aproveitem muito esse ambiente de aprendizado que vocês estão, porque desenvolve muito. Boa. Então, pessoal, aqui a gente deixou o contato meu e da Antônia, nossos Instagrams, nossos e-mails, também pode procurar no LinkedIn, a gente está registrado com esse nome também. E caso vocês tenham alguma dúvida, tenha ficado alguma coisa, pode deixar ali nos comentários do vídeo, que caso a gente tenha bastante comentários, bastante questionamentos, e vocês não se sintam confortáveis em nos chamar, a gente pode fazer um outro vídeo daqui a um tempinho para responder melhor essas questões. Mas a gente está super disposto a ser chamado para falar sobre o tema, então nos procurem nessas redes e tragam dúvidas para nós. Acho que da nossa parte era isso, foi um momento bem rapidinho assim para falar um pouquinho sobre cultura, mas caso você precise de um aprofundamento maior, a gente trouxe também ali alguns links, algumas referências para vocês buscarem um pouco mais, e também a gente está super à disposição para conversar. Mas é isso, pessoal, muito obrigado pelo momento e espero que seja de bastante utilidade para vocês aí nas EJs. Obrigada, gente. Tchau, tchau.